Salve, tudo bem com você? Eu espero que sim, comigo também tá tudo bem, graças a Deus. O meu nome é Ricardo, meu apelido é Crack, bem-vindo a mais um vídeo do Crack Funilaria. Eu estou trabalhando num Commodore 8990 aqui, fazendo a troca de um painel traseiro do lado direito do carro. Eu vou aproveitar esse serviço para dar uma dica no assunto em desponteamento de lateral. É muito comum a gente tentar despontear esse tipo de peça e danificar o alojamento dela. Então, para minimizar esse tipo de dano, existem duas técnicas aí que são fáceis de fazer. A primeira é bem mais fácil e a segunda nem tanto, mas elas são fáceis de fazer e tem um ótimo resultado. A primeira, que é mais fácil, é você corta o painel deixando a rebarba no carro, sabe? E aí pega o disco de desbaste e vai desbastando em cima dos pingos de solda. Você vê, os pingos de solda são esses daqui, ó, feitos pela fábrica. Tem outros também que a gente faz na oficina e dá para perceber pelo carocinho que fica. Então, a gente pega a lixadeira com o disco de desbaste e desbasta a chapa de cima. No caso aqui, eu cortei o painel lateral deixando a rebarba que estava soldada, sabe? E aí eu passei a lixadeira para fazer a demonstração. E depois eu posso pegar uma truqueza ou martelo com a talhadeira e vou rebatendo aqui, vou batendo devagar, com cuidado, e ele vai despregando. Quando a gente passa a lixadeira assim na chapa, a gente enfraquece ela. No caso da chapa do carro, ela deve ter 1 milímetro e pouquinho de espessura. Então a gente calcula o tanto que vai ser desgastado aqui e come esse 1 milímetro e pouquinho, quase chegando na chapa de baixo. Então ela fica quase igual um papelzinho. Aí você pega a truqueza, começa a puxar assim, ela vai despregando. Tem que tomar cuidado porque essa chapa assim, ela corta bastante a pele, tem que usar os EPIs, né, luva, tem que estar esperto. E a segunda técnica é com a broca de corte de ponto. Ela não é para furo, é para corte de ponto. Ela tem em lojas de ferramentas, ela tem um corte reto. Aqui. Ela tem um ângulo de entrada dela, essa parte aqui, ó, que ela gira nessa rotação, né? Essa parte aqui, ela é mais alta que a parte de trás, a fim de cortar a lata. Então, na hora que a gente põe esse aqui na furadeira e vai fazer o serviço, a gente tem que dosar a força, a fim só de desgastar o pingo de solda da chapa de cima. Ou seja, você vai fazer um desgaste no pingo de solda mais ou menos de 1 milímetro e pouquinho. Tem furadeiras pneumáticas que tem um guia, você regula um parafuso para acertar a profundidade do pingo de solda. Mas como aqui é tudo simples, né? Então eu tenho um pouquinho de paciência também, eu faço isso aí manualmente. Os pingos de solda, quando eu não consigo achar, que nem aqui em cima, eu estava com dificuldade de achar, então eu fui batendo a talhadeira com o martelo. A talhadeira é uma mola de suspensão de Fusca ou de Brasília, que ela é um ácido rápido, bem temperado, então ela é ótimo para o corte. Aí eu fui batendo aqui e fui forçando ela nessas áreas, sabe? A gente bate, vai forçando, para quê? Para formar esse gominho aqui, ó, e ficar fácil de achar o pingo de solda. Aí depois que o pingo de solda é encontrado, eu pego e venho com ou a lixadeira e faço desgaste, ou senão eu venho com a furadeira e desgasto o pingo de solda. Essa técnica eu gosto bastante de usar, porque danifica muito pouco a parte de baixo. Depois com o martelo e o taço eu consigo rebater isso aqui. E depois de pronto o serviço, olhando por dentro, vai muito pouca mão de obra de acabamento. E mantém pelo menos a peça onde vai ser alojada íntegra. Acontece de fazer algumas vezes o furo, sabe? Mas isso aí aqui, entre tampar todos os furos e tampar um só, é bem mais fácil tampar um só. Eu usei essa técnica na parte traseira inteira aqui e mantendo as peças inteiras, né, sem fazer furos. Tá vendo? Eu uso a lateral nova, tá ali, depois eu vou trabalhar nela também, tratar ela certinho, porque ela é nova, mas ela tá um pouquinho oxidada pelo tempo. Que mais? A furadeira, na hora de passar,
Por exemplo, aqui nessa lateral aqui eu tive um pouco de dificuldade de achar os pingos de solda porque eles estavam bem disfarçados, sabe? Então eu coloquei a talhadeira aqui, fui forçando e consegui. Ela ficou um pouquinho baixa onde tem o pingo de solda. E agora eu venho com a furadeira e faço assim. Centralizo bem no pingo de solda. Tem um outro pinguinho aqui embaixo. Tá vendo? Uma vaciladinha que dá, ele já fura. Mas que nem nesse caso aqui, essa peça de dentro ela vai sair, sabe? Que é a parte da lateral nova, vai ser encaixado aqui. Mas é só para ilustrar. Aí depois com o martelo, ó, tá vendo que ela vai estar soltando já. Ó, tá vendo? É bem fácil. Olha que beleza. E no caso assim de um alojamento, estraga muito pouco. Então a dica que eu tenho é essa aqui. De pegar a broca com o formato para corte, para molar ela assim, quanto menor a espessura da broca, é pior. Eu amolei as minhas aqui, mas eu sofri pra cacete para prender. Sofri muito mesmo, até eu conseguir acertar. Agora com paciência eu consigo amolá-las. Ou senão assim, essa aqui é bem mais fácil, e estraga bem pouco. Aqui eu vou dar uma forçadinha, já dei uma amassada, tá vendo como que fica? Eu vou ter que dar uma rebatida aqui, uma forçada a mais que eu dei. Então assim força bem pouco, com espinho de solda assim. É bem maneiro. Quer ver? Cadê minha talhadeira? Ó, sem fazer força ele vai quebrando os pingos de solda. Uns vão mais fácil, às vezes tem que bater um pouquinho com o martelo. Uma mão só é difícil, sabe? Aí, para ter uma ideia como que é isso aqui, ó, tá vendo? Fica bem bacana. O pessoal dá um tratinho e rebater. Então eu vou ficando por aqui. Espero que a dica seja útil. Desejo aí que Deus abençoe e fique com Deus.